Graça e paz, abençoados do Senhor. Estamos começando mais um culto, sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Estamos aqui na nossa base, você aí da sua casa, para mais uma manhã de domingo, iniciarmos ouvindo a voz de Deus, prestando a Deus o nosso culto, mesmo que seja de forma online, através de uma transmissão, que você possa sempre se lembrar que Deus, Ele é onipresente, Deus está aí na tua casa, Ele habita, Ele se manifesta com poder e com glória, e eu creio que nessa manhã existe uma porção, existe algo preparado que Deus quer depositar nas nossas vidas, que Deus quer manifestar em nós e através de nós, então que você possa já ir engajando, compartilhando essa live, essa transmissão. Não se envergonhe, seja um impulsionador de toda essa obra, não se envergonhe do Evangelho, e não se envergonhar do Evangelho, uma das formas é você compartilhar essa transmissão. Enquanto você faz isso, nós vamos começar lendo o que diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos aqueles que amamos a Deus, nós somos aqueles que fomos chamados por um propósito divino, então nós podemos descansar nessa manhã sabendo que todas as coisas cooperam. E quando Paulo diz todas as coisas, ele não está dizendo as coisas boas, ele não está dizendo as coisas favoráveis, ele está dizendo todas as coisas. Talvez você tenha entrado nessa transmissão com alguma circunstância muito desafiadora. Eu quero que você receba já essa palavra que diz que isso, porque isso faz parte de todas as coisas, coopera para o seu e para o meu bem. Nós sabemos que Deus tem grandes coisas para manifestar nas nossas vidas, e por mais que a gente não entenda muito bem as circunstâncias, às vezes os mecanismos, as formas de Deus agir, nós podemos descansar nele, porque Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, descanse. Se você ama a Deus, lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Nós vamos começar falando com o nosso Deus, depositando nele a nossa confiança, depositando nele a nossa esperança. Pai amado, Deus bendito, Rei de reis e Senhor de senhores, estamos iniciando, Pai, mais uma transmissão, mais um culto, Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é uma palavra que cai como um bálsamo nos nossos corações, Jesus. Estamos aqui nesse momento de acampamento, Deus, por conta de um propósito, por conta de um desígnio teu. Tudo isso está cooperando para o nosso bem, e nós nos agarramos nessa promessa, nessa palavra nessa manhã, sabendo que todas essas circunstâncias que possam estar, Pai, nos afligindo, nos cercando, mares com ondas fortes, ventos fortes, tudo isso já cooperou para o nosso bem. Nesse início de culto, nós lançamos isso sobre o Senhor, para que nós possamos descansar. Nós trocamos o nosso fardo com o Teu, Jesus, porque o Teu é leve e o Teu jugo é suave. Nós declaramos, Pai, que essa transmissão já foi abençoada, que toda a parte técnica, Jesus, está em perfeição, para que toda a sua igreja, Pai, essa igreja online interativa, possa prestar a Ti, Pai, com gratidão, alegria e reverência, um culto racional. Nós declaramos, Pai, que os nossos louvores agora subirão ao Teu trono, não nos calaremos, pelo contrário, ergueremos as nossas vozes, levantaremos as nossas mãos para dizer que Jesus Cristo é santo, para dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e o Senhor possa receber nessa manhã, Pai, como um aroma suave, todo o nosso motivo de gratidão através desses louvores. Nós declaramos um culto de bênção, de prodígios e de maravilhas, em nome e para a glória do nosso Deus. Se você crê nisso, diga amém e amém. Louvado seja Deus. Começamos e já vamos logo de cara erguer os nossos corações em forma de gratidão e entoar cânticos ao nome do nosso Deus. Vamos juntos louvar ao Senhor Jesus Cristo. Celebração de júbilo, aleluia!
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre, pra todo sempre. Senhor, Tu és bom. Vamos, erga a sua voz, diga mais alto, Ele é bom, Ele é fiel. Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é bom, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. Tudo que é. Pega a sua voz e diga bem alto. Te adorarei. Palmas. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é. Oh, tudo, tudo, por tudo que é. Deus é bom. Ele é bom, Ele é fiel, Ele está aqui nessa manhã. Vamos, faça um barulho de festa, mais alto, melhora pra Jesus. Vamos, inunde esse lugar de adoração. Esse é o Deus que está aqui. Ele é bom, Ele é fiel. A bondade de Deus te encontrou e por isso nós estamos aqui. Por isso nós podemos levantar as nossas mãos e dizer: muito obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor, pela Tua bondade que nos trouxe, que nos mostrou a Tua luz. E hoje nós podemos viver nessa vida em abundância. Por isso vamos louvar aquele que vive, aquele que reina, com todo o nosso coração. Levante suas mãos mais alto. Levante suas mãos, Ele merece o seu melhor. Ele merece o melhor louvor. Vamos entregar o nosso melhor louvor àquele que vive e reina. Aleluia. Erga sua voz e cante. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Erga sua voz e cante da bondade dele. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tem, diga, eu cantarei. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. E eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho nessa manhã, eu cantarei da bondade de Deus, de Deus, de Deus.
louvamos, erga sua voz, cante mais alto que Ele é bom. Em todo tempo Tu és. Eu cantarei da bondade de Deus, pois Tu és fiel. Em todo tempo és fiel. Tu és fiel. Em todo tempo és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom, todo fôlego. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Cantaremos da bondade de Deus. Aleluia. Juntos, como família bendita, nós dizemos: Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel. És fiel em todo tempo. Erga sua voz, deixe que Ele ouça sua voz. Em todo tempo Tu és tão, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga: eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. Você pode glorificar esse nome. Aplauda o Senhor o mais alto que você puder. Diga que Ele é bom. Diga: Senhor, Tu és fiel. Nós Te louvamos, Jesus. Aleluia. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda... Pega sua voz, diga em seu nome. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Erga sua voz. E em seu nome
sonhos vivem nesse dia, os projetos vivem. Por isso, neste momento, erga suas mãos com autoridade, com poder dados pelo Senhor e comece a declarar vida. Vida sobre a sua casa, sobre os seus projetos, vida sobre essa igreja. Vida, haja vida. Nós mandamos uma palavra de vida, de saúde. Haja vida, haja transformação nessa nação. Aqui se encontra um povo que crê, um povo que ora, que não importa o lugar, não importa as circunstâncias, nós declaramos vida. Vida nos projetos, vida na família, vida nos casamentos desse lugar, dessa igreja, vida na saúde. Haja vida neste lugar, haja vida, pois há poder no seu nome, Jesus. Não há nada que o seu nome não possa fazer. Vamos, enche essa casa, diga mais alto, Ele quer ouvir a sua voz. Ele está dizendo: estou pronto, filho meu. Oh, este lugar é lugar de transformação, lugar de plantação. Não mais maná, pois hoje podemos colher, plantar e colher diante de ti, Jesus. Pois a vida nesta terra, a vida, há poder no seu nome. Tudo por causa de um nome. Não haveria vida neste lugar, meu irmão, se não fosse Jesus, se não fosse a tua palavra, o teu poder e a autoridade que Ele colocou na sua vida. Comece a declarar vida sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua posteridade. Eu declaro vida sobre essa nação, sobre este lugar, Jesus, pois aqui habita um povo santo. E por isso nós dizemos que há poder no seu nome. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Vamos ver a sua voz, diga: há poder. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Vamos mais forte com autoridade, diga que há poder. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Deixe que todos escutem sua voz. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Diga uma última vez. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Neste dia, neste lugar, saberão que aqui existe um povo com a autoridade de Jesus Cristo, com a autoridade do Rei de Reis, Senhor dos Senhores, aquilo que tudo pode, aquele que tudo vê. Ele está neste lugar, você pode sentir? Você pode sentir essa presença? Você pode se derramar, levantar as suas mãos aos céus e cantar: Rei do meu coração. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha. Diga bem alto que Ele é bom. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom, bom, oh, tu és, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha
do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar. Oh, diga Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o vento a soprar e a ancorar. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar. Oh, minha canção, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, com alegria diga: tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. E erga a sua voz. Tu não me deixarás, não me deixarás, não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és, oh, diga com tudo que você tem. Tu não me deixarás, não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh, não me deixarás jamais. Oh, não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, oh, tu és bom, bom, oh. Você pode levantar suas mãos e dizer: tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Diga mais uma vez, um pouco mais forte: tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, tu és bom. Lembre de tudo que ele fez, de tudo que ele está fazendo e de tudo que certamente fará. E cante: tu és bom, bom, oh, tu és bom, oh, tu és bom, Jesus. Tu és bom, nós cantaremos que tu és bom, que tu és bom, que tu és bom. Tu és bom, oh, oh, tu és bom,
Glórias, 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 glórias. Eu amo o louvor ao nosso Deus. É muito bom, não é verdade? Nós cantamos louvores, entoamos hinos, cânticos espirituais. O nosso Deus é merecedor de tudo isso, não é verdade? Deus seja louvado pela sua vida, meu abençoado irmão em Cristo, minha amada irmã em Cristo. O Senhor está sempre nos dizendo para nos apegarmos, para não nos apegarmos, melhor dizendo, aos acontecimentos do passado, dos quais nós devemos apenas extrair lições. O passado deve ser o nosso professor e não o nosso coveiro, mas sim prestar atenção nas coisas novas que Ele sempre faz. Quando Deus chamou a Moisés e quando Ele também chamou a Jeremias para algo novo, ambos apresentaram desculpas dizendo: não estamos aptos para algo tão grande. E quando Deus chamou a Gideão para que ele libertasse os israelitas, ele, da mesma forma que Moisés e Elias, disse: como poderei fazer isso? Minha tribo é a mais fraca e eu sou o menor de toda a família. Mas o Senhor lhe disse, o que ele disse para Gideão? Eu estou com você. Vamos ver isso lá em Juízes, no capítulo 6, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Lembrem-se, meu amado irmão e minha amada irmã em Cristo, nós nunca estamos sozinhos. Você nunca está sozinho. O Senhor sempre com você. O Senhor sempre está com você e lhe dá a capacidade e a suficiência para ser vitorioso em todas as situações. Portanto, não há o que temer. E olha o que diz o nosso mestre em Mateus 28. Vamos lá. E eis que eu estou convosco alguns dias, alguns anos. Não, o Senhor disse: e eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Oh glória, confie no poder de Deus, na sua presença, confie na presença de Deus, nas suas promessas, na sua proteção. Tenha paz diante de toda e qualquer situação, não tema, o Senhor já lhe fez mais que vencedor e portanto você não é vítima, a menos que você escolha ser. O nosso ministério quer sempre lhe ajudar a viver, quer sempre lhe ajudar a experimentar o infinitamente mais de Deus. Queremos restaurar a alegria da sua salvação, revigorar a sua fé e a reviver o primeiro amor, o seu primeiro amor com Jesus Cristo. É necessário que o povo de Deus aumente a sua intimidade com Deus. Para quê? Para viver a vida abundante que o Senhor Jesus Cristo trouxe quando esteve entre nós em carne. E nós temos que deixar de ser ouvintes negligentes e passar a ser operosos praticantes da palavra de Deus, como diz Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Oh glórias! E quando isso acontece, nós somos bem-aventurados em tudo que nós realizamos, quando nós somos perseverantes, quando nós não negligenciamos a palavra de Deus, quando nós somos operosos praticantes, como se deu com o nosso pai na fé, Abraão, que creu contra a esperança e viu se realizar a promessa que Deus lhe dera, de vir a ser pai de uma grande nação, mesmo já sendo avançado em dias, e a sua esposa Sara não tendo mais o costume das mulheres. Este grande homem
que merece ser modelado, que merece ser referência, sempre teve um referencial de Deus e o honrou em todas as situações, inclusive na área financeira. Aliás, ele foi o primeiro dizimista que honrou a Deus com o seu dízimo, tirado daquilo que ele tinha de melhor. Hebreus 7,4: considerais, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. As primícias da nossa renda pertencem ao Senhor, e o dízimo de tudo o que Deus faz chegar às nossas mãos também pertence a Ele. Ele permite que nós administremos 90% dos recursos que nós oferimos, mas o dízimo, a nossa semente, pertence a Ele, e este é o momento de nós semearmos na certeza de que o Senhor não apenas supre a semente que Ele nos dá para semear, mas também aumenta e faz com que os frutos dessa semeadura sejam multiplicados. Aqui está a minha semente, deixa eu pegar aqui que eu já fiz a minha transferência no dia de hoje. Aqui está a minha semente dessa manhã, e com muita alegria e gratidão ao Senhor por ter me dado, eu louvo a Ele, agradeço essa semente para eu semear, e eu devolvo a Ele como uma atitude de obediência e prática da palavra que sustenta a minha vida há quase 43 anos. Para você também enviar a sua semente, o canal que disponibilizamos para isso já aparece aí na sua tela. Participe desse momento e eu antecipadamente recebo a sua semente com muitas ações de graças ao Senhor, e declaro que você terá sempre, em tudo, ampla suficiência. Assim será na sua vida, em nome e para a glória de Deus. Louvado seja Deus, que bom que você pôde semear mais uma vez, essa oportunidade que o Senhor nos dá, sempre de nós plantarmos uma semente. Nós não podemos repousar a nossa mão, diz a palavra, semeia pela semente, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a tua mão, porque você não sabe qual vai prosperar. Se você plantou uma semente, você tem cumprido a palavra de Deus, você tem sido fiel, e lembre-se que os fiéis são acumulados de bênção. Declaro essa palavra sobre a sua vida, declaro nesse domingo, nessa semana, grandes portas abertas para você que é fiel a Deus. Diz que Deus honra aqueles que o honram. Se você tem honrado a Deus, receba em nome de Jesus a honra de Deus em sua vida financeira. Se você crê nisso, diga amém. Se você puder interagir aqui no chat, escreve eu sou próspero, diga eu serei acumulado de bênção porque eu sou fiel a Deus. Comece a declarar, comece a gerar essa expectativa, comece a mover o mundo espiritual em favor da sua vida financeira. É um tempo de conquista, e eu creio que Deus tem conquista para a área financeira do seu povo. Então diga aí, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. É isso que diz a palavra de Deus, e nós cremos. Antes de nós entrarmos na mensagem, nesse momento de transição, eu tenho que louvar a Deus mais uma vez por tudo que nós estamos vivendo, e eu tento aqui sempre externalizar a minha gratidão a Deus por esse momento. Eu falava quinta-feira que muitos acham talvez na carne loucura o que nós estamos fazendo, mas nós estamos em paz, nós estamos entusiasmados, porque nós estamos vivendo a vontade de Deus no nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo de avanço, um tempo de ouvir Deus, de ser tratado por Deus, para que nós possamos conquistar. Estamos acampados em Gilgal. Eu gosto sempre de lembrar, porque às vezes os irmãos não estão acompanhando, alguns chegam, alguns estavam viajando. Nós montamos uma base onde nós estamos, a gente chama o nosso QG, a nossa base aqui de ouvir Deus, nosso acampamento, e aqui nós montamos uma sala para que a gente possa fazer as transmissões online. Temos mesas de reunião, uma sala de reunião, temos todo os nossos bens, vamos dizer assim, os móveis, instrumentos, tudo que nós temos, nós guardamos aqui, é um grande depósito, e estamos bem, para honra e glória de Deus. Você não tem perdido nada, nem um dia ficamos sem culto, e aos domingos estamos nos reunindo, ou no caso agora, nós estamos na sala do Cinemark, né, do cinema ali no Shopping Marketplace, na sala 2, e tem sido uma bênção. Todo domingo eu venho aqui e trago alguma coisa, e ao longo dessa semana eu falei que nós tivemos um momento sobrenatural no domingo passado. O Bispo Nath ali ministrou louvores, trouxe ali o seu testemunho, contou um pouco, lembrou do milagre que foi ali, aconteceu no ventre da nossa mãe, né? O Bispo Nath é meu irmão, e quando ele foi nascer, foi desenganado ali, minha mãe foi desenganada, falando que ela poderia abortar, porque, enfim, o feto ali tinham passado por algumas condições
conturbações e não nasceria, enfim. E no momento ali ela viu a mão de Deus, sentiu fisicamente a cura. E meu irmão tá aí, o Bispo Nath é uma bênção no nosso ministério. E ele lembrou disso no meio dos louvores e aproveitou e orou por cura. E nós temos vivido isso nesse tempo. Milagres, prodígios, maravilhas. Tivemos curas instantâneas, pessoas ali sendo tocadas por Deus, sentindo melhora no seu corpo físico. Então, eu falei muito ao longo da semana. A gente vai vir aqui com mais um vídeo. Eu tenho louvado a Deus por toda a nossa técnica. Todos os irmãos estão trabalhando, a gente tem um exército aqui de voluntários que estão atrás das câmeras, o Cristo Vive Music, enfim, diáconos, presbíteros, pastores, homens que estão com a mão, mulheres também com as mãos no arado. E eu louvo a Deus porque nós podemos aqui nessa transmissão, nesse culto específico que nós estamos fazendo para você, nós podemos trazer um pouco das imagens. Eu louvo a Deus pela equipe do nosso abençoado Murilo, ele tem feito todos esses vídeos, tem sido uma bênção. Nós vamos começar a impulsionar isso para que todos saibam, vejam e considerem atentamente que foi a mão poderosa do Senhor que fez e está fazendo todas essas coisas. Então agora você vai conferir mais uma vez um pequeno vídeo, um pequeno trecho do que foi domingo passado. Louvor, adoração, comunhão, pessoal alegre, nossas crianças ali também tendo experiências num culto infantil com louvor, enfim, está sendo uma bênção. E vamos ver o vídeo, depois eu volto para falar um pouco mais. Confere aí como é que está sendo a nossa Gilgal lá no cinema do Shopping Marketplace. Não é o que você sente, não é o que você vê, é o que Deus diz a teu respeito. Uau, mais uma vez, olha só que maravilha. A Deus toda honra, toda glória. Você viu um pouco do que foi isso. Espero que esteja dando para você sentir o gostinho. Eu quero lembrar que nós estamos dessa forma por um desígnio de Deus. Cremos que isso não será eterno, assim como o povo de Israel não ficou eternamente acampado em Gilgal. Eles começaram a conquistar terras e possuir terras. Assim também será conosco. Nós vamos avançar, nós vamos possuir, nós vamos conquistar. Mas nesse tempo está sendo assim, está sendo uma bênção. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem nos permitido viver. Aqui fica então o meu convite. Você que é aqui de São Paulo e ainda não esteve conosco em nenhum encontro, você que não visitou ainda, você que não experimentou de toda essa glória lá no nossa Gilgal, ali como a gente chama ali no cinema, fica aqui meu convite para que você possa estar com a gente domingo que vem. Não meça esforços, não se sinta envergonhado, apenas chegue cedo, chegue rápido, porque é um anfiteatro ali, um cinema, né? Tem cadeiras numa contagem, vamos dizer assim. Então muitas vezes os irmãos têm que sentar um pouquinho no chão. A gente pede para os jovens ali, os de casa, por conta da lotação, e tem sido uma bênção. Então chegue cedo, mas esteja com a gente. Ou fica aqui a minha convocação para você que é daqui de São Paulo, não meça esforços. Você é de fora também, venha para cá nos visitar. Estamos no Shopping Marketplace, fácil acesso, ao lado do Shopping Morumbi, nosso antigo endereço ali, os irmãos conhecem, muito próximo. Então, de forma estratégica, nós pegamos esse shopping para que as mudanças não fossem drásticas, não fossem muito, não fosse muito diferente, vamos dizer assim, a localização. Então, para aqueles que vão de metrô, está muito mais perto, de trem no caso, né? Sai do trem, não dá 30 segundos, você já está na calçada do shopping. Aqueles que vão de carro tem agora estacionamento. Enfim, está sendo uma bênção. É um tempo provisório, porém não tem nos faltado provisão. É provisório, mas nós temos provisão, porque o Senhor é nosso pastor e nada tem nos faltado. Fica aqui o meu convite para você estar conosco. Fica aqui a minha convocação para você estar conosco. E antes de eu entrar na mensagem, eu quero falar só dos 2 grandes eventos. Está aí, batendo a porta, primeiro Machonaria Pocket, nosso evento, que para homens. Então você homem, olha só,
não mece esforço, esteja conosco. Você precisa entender e se abrir para experimentar aquilo que Deus quer fazer na sua vida e depois através da sua vida. É uma transformação, é uma ação do Espírito, e esse é um dia preparado, uma fala direta no coração do homem, como uma flecha vai ali penetrar o seu coração, você homem. Então se programe, esteja com a gente, muitas caravanas vindo, os irmãos das nossas igrejas coligadas, que você possa também se programar. Tem aí uma semana para você se ajeitar. Você pode fazer a sua inscrição através do nosso site, o cristovive.com.br. Procure o evento Marchonaria Pocket, faça a sua inscrição, mas não deixe de estar neste dia. Será um dia marcado pela glória de Deus. Nós vamos experimentar de coisas sobrenaturais, porque eu já participei de outros eventos como esse. Eu sempre lembro que não é um evento nosso, nós somos uma igreja parceira, no caso, e sediaríamos no nosso prédio, não estamos com um prédio, nós honramos a nossa palavra, locamos um espaço, por isso que tem um investimento, mas eu quero dizer que esse valor é totalmente irrisório perto daquilo que Deus vai depositar e deposita nas nossas vidas. Eu creio que Deus vai depositar uma porção ali para os homens, de direção, de estratégia, de ajuste, de acerto, e é uma bênção, um louvor feito para homens, homens cantando, homens adorando, homens ouvindo a palavra de Deus. Então fica aqui a nossa convocação para que você venha. Se você já fez sua inscrição, invista na vida de mais alguém. Você, esposa, não deixe de incentivar o seu marido. Sabe, você talvez seja filha, não deixe de incentivar o seu pai. Talvez você seja filho, venha junto com o seu pai. Não deixe de mandar os cabeças, os homens, os pastores dos lares para estar com a gente. Eu falo pastor do lar, mas não é pastor de chamado. Eu digo pastores do lar porque a Bíblia fala que nós somos pastores. Mas você, homem, esse é o seu lugar. Esteja com a gente no próximo dia 19 para a gente crescer junto, avançar, para a gente experimentar de coisas grandes, de coisas fortes, de coisas maravilhosas no nosso meio, tá bom? E aí, as mulheres não vão ficar muito atrás, as mulheres estão junto conosco nesse avanço, nesse pelotão de elite, e tem um dia preparado para as mulheres, um pouco mais para frente, mas estamos aqui já engajando, muitas caravanas, o pessoal do Rio vem em peso para esse dia, as abençoadas, de outros ministérios também. Então tá aí o convite. Bispa Cindy sempre pede para eu lembrar para as mulheres o evento, o MEG, o congresso, as informações sempre aparecem para você. Faça também sua inscrição no nosso site, cristovive.com.br. Corra tanto os dois eventos, vagas limitadas, porque nós pegamos um anfiteatro, não é muito grande, não é como a nossa igreja antiga, que tinha muito espaço. Então esse anfiteatro é um pouco reduzido o espaço, temos algumas poltronas somente, e a hora que acabar, acabou. Então, corra você mulher, corra você homem, e não deixe de estar reunido com a sua família da fé, amém? Dito isto, quero louvar a Deus. Se você está aqui pela primeira vez, você é bem-vindo, e nós estamos em meio a uma série de grandes conquistas, estamos em meio a uma série de avanço, estamos em meio a uma série de ouvir Deus, as estratégias de um conquistador. Estamos ouvindo sobre isso, e fica aqui a minha recomendação: se você perdeu qualquer uma das mensagens, não deixe ainda hoje de ouvir. Hoje é domingo, você pode ter ao longo da tarde, hoje é dia do Senhor, tire aí para maratonar todas as mensagens dessas últimas séries, desde o Novo Tempo, depois Gilgal, o Recomeço, e agora Estratégias de um Conquistador. Estamos na parte 7, ou seja, 6 mensagens já poderosas que Deus tem depositado coisas, e hoje nós vamos na 7ª. Temos ainda algumas mensagens, e o que está no meu coração é que nós encerramos essa série da próxima semana, no próximo domingo. Então que você possa estar agarrado a tudo que Deus está falando, não perca nada, porque isso vem para dar direção para a sua vida. Dito isso, nós vamos começar com o tema, já apareceu, vai aparecer para você, Estratégias de um Conquistador. Essa é a parte 7, como eu disse, e eu quero começar lendo Josué 10, verso 7 e 8, que diz: Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Verso 8, disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Veja que o Senhor sempre vem para Josué, aparece e dá ânimo, dá instrução. Desde lá do capítulo 1, Josué, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. E aqui o Senhor vai aparecendo sempre dando direção, instrução. Assim não tem sido diferente conosco. O Senhor tem aparecido através desse altar para lhe dar instrução, para te dar direção, para fortalecer as suas mãos, para que você possa conquistar coisas grandes da parte de Deus. Aqui fica a minha recomendação mais uma vez: se você não ouviu o culto de quinta-feira, não deixe de ouvir uma palavra poderosíssima, sabe, aterrizando tudo isso que Deus tem falado. Para quê? Para que no seu dia a dia você possa ouvir isso que Deus tem dito. Olha só: nas tuas mãos os entreguei. Quem? Os inimigos. Nenhum deles poderá
te resistir. Eu creio que essa promessa é para nós. Se você puder curvar sua cabeça, nós vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, te damos graças, honras, te louvamos por aquilo que o Senhor é e declaramos, Pai, que viveremos nessa manhã, a partir de agora da mensagem, um tempo de ajuste, de estratégias, de ouvir a Tua voz, para que ao longo dessa semana nós possamos correr, avançar nesta carreira que nos foi proposta e conquistar, Jesus, grandes coisas no nosso dia a dia, conquistar sonhos, conquistar promessas, conquistar curas, conquistar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já prometeu e já declarou sobre as nossas vidas. Fala aos nossos corações, que não seja eu, seja o Senhor a falar a cada um dos Teus filhos, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Gustavo, pela sua vida. Amém. Estamos prontos. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que estão ouvindo estratégias de Deus para avançar, aqueles que são um povo forte e corajoso, aqueles que não temem, aqueles que são fortalecidos pelo Senhor, aqueles que estão dispostos a avançar. Se é você, diga amém. Se é você, escreve aqui no chat, eu estou pronto para avançar. Escreve aqui, eu estou disposto a conquistar. Fala, eu estou pronto para receber aquilo que é meu direito e minha herança. Vamos começar a mover o mundo espiritual a nosso favor. Eu quero hoje, de forma muito didática, resumir um pouco do que nós estudamos no último domingo, bem pouquinho, e já avançar, porque tem muita coisa aqui da parte de Deus. Deus vai depositar muito conhecimento na sua vida hoje. Então, se você não ouviu o culto de domingo passado, não deixe de ouvir. Nós entendemos que, é o primeiro ponto de hoje, uma primeira batalha e a primeira conquista. Foi o que nós estudamos no último domingo. A primeira batalha na Terra Prometida foi ali a conquista de Jericó. Uma história muito conhecida, nós estamos extraindo as lições de tudo isso, e essa foi a primeira conquista, a primeira batalha, a primeira conquista do povo. O povo conquistou Jericó em uma estratégia que não fazia muito sentido. Eles tiveram que rodear os muros por 13 vezes, se você for contar vai dar 13 vezes ali. Depois gritaram e tocaram as trombetas, as muralhas caíram, uma estratégia que humana muito estranha. Eu falei quinta-feira, um parênteses, assim como ficar no teatro, guardar as coisas num depósito e fazer cultos aos domingos numa sala de teatro, para muitos também parece muito estranho, mas quando é a direção de Deus, traz paz no nosso coração e gera entusiasmo. Então, eles possuíram ali a cidade com uma facilidade que até então foi inédita, e os habitantes das outras cidades, eles ficaram aterrorizados, ou atemorizados talvez. Você sabe que o testemunho do povo de Israel estava avançando. Primeiro, Jericó estava rigorosamente fechada, diz a palavra, por conta do testemunho dos filhos de Israel. Imagine só aquele povo cruzando o Jordão se corta as águas, eles atravessam o rio, depois eles começam a rodear. O povo estava ali, sabe, ouvindo e vendo os feitos do Senhor. Eu quero só lembrar que antes que eles fossem a Jericó ali, Deus tinha avisado sobre uma proibição e uma exigência divina que nós estudamos no último domingo. Só lembrar aqui nessa introdução, quais eram elas? A exigência era destruir tudo e proteger uma eleita, Raabe, a prostituta, isso mesmo, estudamos domingo que era uma eleita, diz lá, está lá na galeria de heróis da fé. Raabe, pela fé, encontrou graça, ela foi ali guardada por Deus. Por quê? Porque era uma eleita, uma escolhida, uma predestinada. E qual que era a proibição? Eles não poderiam pegar nada das coisas condenadas, e o ouro e a prata deveriam ser entregues, deveriam ser consagrados, deveriam ir para o tesouro de Deus. Então, eles seguiram a estratégia de Deus, e Deus deu a eles a vitória, como nós estudamos. Eles tomaram Jericó, as muralhas caíram, eles possuíram aquela cidade, e eles então desfrutaram da bênção, da promessa que Deus havia decretado. Agora, feito esse breve resumo, eu quero entrar na segunda batalha, porém a primeira derrota. É o ponto 2 de hoje. Segunda batalha, então agora nós vamos avançar, estamos cheios de ânimo, estamos entusiasmados, vencemos Jericó, Deus é conosco. Só que agora vem a primeira derrota. Então, você pode talvez perguntar, mas Deus não disse que os inimigos se tornariam cinzas debaixo dos nossos pés, e que os reis deles seriam todos destruídos, Bispo Fê? Então a gente precisa entender que Deus usou tudo isso para tratar. E isso aqui também, quando a gente fala de uma derrota, foi a consequência de uma desobediência. Quantos cursos Deus tem falado sobre você obedecer? Veja bem, mais um parênteses. Entenda que o que a gente está extraindo aqui
de fatos históricos, porque isso aqui aconteceu, e de lições espirituais, não é para ficar num campo gasoso teórico, é para você aplicar na sua vida, para que no dia a dia, por isso que eu falo de você ouvir o culto de quinta-feira, quais são essas conquistas? Para que você possa conquistar aquilo que Deus está dispondo, propondo e colocando à sua frente para que você avance. Então o segundo alvo do exército israelita era a cidade de Ai, e parecia que seria uma vitória fácil. E agora eu vou começar a ler. Abre sua Bíblia comigo, ou acompanha aqui na tela, a gente vai ler muitos versículos para que você entenda o contexto histórico. Não tem como eu falar agora da luta de Ai, da batalha, a segunda batalha, a primeira derrota, sem eu contextualizar com a história. Então a gente vai ler o capítulo 7, do verso 1 em diante. Diz assim, prevaricaram os filhos de Israel. Isso aqui é depois deles terem conquistado Jericó. Então veja que agora eles... Deixa eu só trazer uma lição para você. O ser humano, ele tem a tendência de toda vez que ele conquista algo, toda vez que ele tem um prazer da conquista, daquilo que ele desejou muito, a tendência do ser humano é uma queda. E quando eu falo queda, é um acomodar, entenda isso. Então, quem trabalha com venda, o cara vende, ele bate a meta lá, no outro dia que ele fala, quer saber, hoje eu vou descansar, porque eu bati a meta, eu vendi o mês todo. Então a tendência, sempre depois de uma grande conquista, vem a acomodação. Você precisa entender sobre isso. Sempre depois de um grande prazer, de você ter aquele... A pessoa às vezes se coloca num lugar de eu mereço. E olha só, inconscientemente talvez, eles tivessem ali conquistado algo, e agora a primeira palavra que vem no verso 1 diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, presta atenção nesse cidadão, Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, o que fez Acã? Tomou das coisas condenadas. Lembra que Deus falou, não tome, não mexa? Tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué, verso 2, de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Veja só que a estratégia sempre deles, antes de uma conquista ou de uma batalha, era espiar a terra. Eu pergunto para você está espiando essa terra? Você está olhando? No domingo passado eu dei um testemunho lá no cinema, falando, no final da mensagem, falando sobre o que Deus... Ele tem feito na minha vida, Bispa Cindy, na questão de sonhos que nós tínhamos para o ensino dos nossos filhos. E nós ficamos rodeando ali uma escola para nossa filhinha, para o nosso Lourenço primeiro, 2 anos. E agora as coisas começaram a acontecer. Eu pergunto para você, você tem espiado a terra? Você tem mandado mensageiros, espias? Você tem feito estratégias? Porque se você não sabe o que você quer, você não vai conseguir se programar para ter isso. Então veja que sempre Josué mandava ali espias. É o que ele fez aqui. Alguns homens foram espiar ali. Verso 3, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam só 1, 2, 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. O que eles estavam dizendo? Josué, Jericó foi pesado, Ai é Nutella, Ai é de boa, você não precisa engajar muitos homens, não canse os homens. Lembra que eu falei, depois de uma grande conquista, a tendência é uma acomodação. Eles estavam cheios de convicção. Eles estavam ali, cheios de si, porque eles tinham ganhado a guerra contra Jericó. Diz no verso 4, assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Olha só, aqui começa a coisa da ruim. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Isso aqui era o rito judaico. Eles eram judeus, então eles estão aqui em luta, eles estão aqui tentando entender o que está acontecendo e fazem esse rito. Verso 7, disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos como ficamos da além do Jordão. Então veja que até Josué agora, por isso Deus fala, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Agora Josué fala: Senhor, era melhor a gente ter ficado ali
ali nas redondezas do Rio Jordão, porque o que está acontecendo? Ele não estava entendendo. Verso 8, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto? Olha só, o Senhor já aparece aqui falando: o que está acontecendo, Josué? Se levante. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Uau! Então Josué não estava tendo uma visão do que estava acontecendo, uma visão geral, mas Deus sabia de todas as coisas. Josué não conseguia ver o que estava debaixo das tendas, Josué não conseguia ver o que estava debaixo das bagagens, mas Deus via. Antes de nós continuarmos lendo o último verso aqui, eu quero perguntar: quantos crentes que não fazem isso também hoje em dia? Não tem coisas escondidas, não tem coisas, sabe, que ninguém viu, ninguém sabe, mas Deus está vendo. No verso 12 diz: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Olha só agora: já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Eita, agora a coisa ficou séria. Deus aparece e fala: ou vocês se livram disso, ou eu estou fora. Ou não serei mais com vocês, mas para que eu seja e continue sendo, eliminem a coisa roubada. Então, resumindo aqui, que eu li um pouquinho rápido, Josué mandou espiar a terra de Ai. Os espias acharam a terra pequena, falaram: você não precisa mandar tanta gente, manda só 3.000 soldados. Eles estavam esperando uma vitória rápida, mas ninguém acreditou quando os cidadãos de Ai se defenderam. Os soldados de Israel viraram as costas e fugiram. E diz que 36 homens, olha só, 36 homens de Israel, do povo de Deus, ali naquela batalha, foram feridos, foram totalmente abalados por uma derrota inesperada. Josué então e os anciãos, eles buscam uma explicação em Deus. Nós vimos aqui o rito, eles se prostram, eles jogam pó sobre as suas cabeças, eles estão ali tentando entender o que estava acontecendo, porque que o povo estava sendo envergonhado pelo inimigo. E Josué afirmou: mas o próprio nome de Deus será blasfemado pelos inimigos. Você vê que Josué tem uma preocupação até com o nome de Deus. O que seremos de nós? O que será do teu nome? A resposta de Deus foi rápida. A resposta de Deus foi direta. O que Deus falou? Olha, Israel pecou, por isso perderam a batalha. Uma palavra direta de Deus. Uma explicação, uma resposta aos questionamentos de Josué. E Deus ainda prometeu que eles continuariam perdendo as próximas batalhas se eles não eliminassem as coisas contaminadas do meio deles. Então falou: vocês tiram as coisas, senão vocês vão continuar perdendo as batalhas. Eu queria que você entendesse, só nessa introdução ainda, porque tem muita coisa para a gente aprender, eu queria que você entendesse que o pecado precisa ser descoberto, o pecado precisa ser exposto e eliminado. Olha só, não tem como nós avançarmos daqui para frente com coisas escondidas debaixo de capas, debaixo de bagagens, debaixo de tendas. Não tem como. Precisa ser descoberto, exposto e eliminado. O verso 13, continuando a história, diz: dispõe-te, santifica o povo e dize, olha a ordem: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O que eu amo aqui é que Deus dá direção e dá como Josué tem que falar, e Josué vai lá e fala com o povo. Diz no verso 14: pela manhã, pois, vos achegareis, ou vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar, por sortes, se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar, se chegará homem por homem. Sabe o que Deus está falando aqui? Vai ter um pente fino. Olha só, Deus foi até o fim com eles. Falou: vocês vão achar isso aí, Josué, manda santificar o povo. Eu vou achar as tribos que eu achar, a gente vai achar as casas, as famílias, até chegar homem por homem. Deus falou: eu vou pôr e vou expor aquele que está com as coisas condenadas. Verso 15: aquele que for achado com coisa condenada será queimado. Isso aqui era a lei, só para você entender. Olho por olho, dente por dente. Por isso que Deus fala agora: pecou? Agora você vai
a consequência. Isso aqui era a lei mosaica. Olha que forte. Aquele que for achado com coisa condenada será queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Veja que quando você faz algo fora dos planos de Deus, quando você peca diante de Deus, fala que isso é loucura, é crazy, é algo que só os loucos aqui, diz a palavra, fez loucura contra Israel. Verso 16, então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as tribos, e caiu sorte sobre as tribos de Judá. Israel segue mais uma vez de forma fiel à palavra de Deus. Acorda de madrugada e vai ali ao encontro das tribos. Verso 17, fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Olha só, começou a funilar a coisa. Ei, tribo de Judá, caiu aqui a sorte. Agora ele vai sobre as famílias dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem. Caiu sobre Zabdi. Está chegando, está funilando, 18. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Lembra que eu falei? Guarda esse nome. Filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glórias ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizestes, não me ocultes. Ei, dá glória a Deus aí e papo reto com você. O que você fez? Você vê que o pecado precisa de um confronto. Hoje essa pregação ela não faz sucesso, mas as pessoas elas passam pano. As pessoas não querem pregar sobre pecado, as pessoas não querem anunciar, não querem confrontar o erro. Mas você vê como é que Deus é, sabe, contundente contra essas coisas. Ei, você vai lá, você vai achar tribo, você vai achar família, você vai achar casa, você vai achar o homem e você vai confrontar. E é o que Josué está fazendo. Não me esconde nada. O que você pegou? O que você fez? Verso 20. Respondeu Acã a Josué. Ele disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, e começou a contar. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ele sabia onde estava a coisa, estava lá guardadinha. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. 23 vai dizer, tomaram pois aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e a colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro. Aí você fala, pegaram o cara, pegaram as coisas que ele roubou e está tudo certo. Pior que não. E pegaram e os seus filhos e as suas filhas e os seus bois e os seus jumentos e as suas ovelhas e a sua tenda e tudo quanto tinha e levaram-nos ao vale de Acor. Olha só, plantou pecado, plantou iniquidade, colheu. Só que colheu muito mais do que ele tinha feito ali. A colheita foi maior nesse caso. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Verso 26, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Meu Deus, Deus ordenou que Josué convocasse o povo. Josué obedeceu. Josué foi lá, porque Deus ordenou, convoca o povo, você vai descobrir quem é o pecador no meio do povo. Josué chega até o sujeito, até Acã, e aí diz que um dos soldados da tribo de Judá, Acã, né, ele tinha pisado na bola. Acã tinha tomado das coisas condenadas. Lembra, olha, a prata, o ouro, isso é pro Senhor, não toque. Ele tinha tocado. Em vez de destruir as coisas proibidas e entregar os metais preciosos para o tesouro de Deus, como nós já estudamos, ele levou tudo isso. A capa babilônica, um pouco mais de 2 quilos de prata, cerca de 500 gramas ali de ouro. E a consequência de tudo isso não foi branda. A consequência de tudo isso, você viu, foi gravíssima. 36 homens mortos na batalha, para começar. Lá atrás, na luta, antes do pente fino, já perderam 36 homens, perderam a batalha. Acã com toda a sua família e suas posses foram ali apedrejados, queimados, ou seja, foram destruídos. Eu quero só fazer um parênteses aqui, a gente está falando de um evento para homem. Atenção, homens, olha a nossa responsabilidade. Homem, você é o líder da tua casa.
Homem, a responsabilidade de cuidar da tua esposa, dos teus filhos, isso aqui é muito sério. Por isso que a gente tem que levantar, a gente tem levantado essas frentes, para que os homens entendam a seriedade disso. A crise que a gente vive no nosso país é uma falta de posicionamento de homem. Veja como é importante a postura de um homem dentro de casa. Tudo, ele vai, ele peca, aí você fala, a consequência vem para ele. Não, ele era o cabeça, a consequência veio para toda a casa dele. Os filhos, a posse, os bens dele, os bois, as ovelhas, os jumentos, a tenda, a casa dele, tudo que ele tinha foi destruído. E aí a gente pode entrar no terceiro ponto de hoje. Segunda batalha contra Ai. Agora vitória e agora conquista. Quando você obedece, quando você honra a Deus, Ele te honra. Deus tinha dado uma cidade ali, Ai, para o povo, e eles precisavam conquistar aquilo. Deus já tinha falado, é de vocês. Só que tem a forma certa, tem obediência. Então acontece agora mais uma batalha em Ai. Vamos ver. Agora Josué 8, 1 em diante. Diz o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizeis. Olha lá, não te atemorizeis. Toma contigo toda a gente de guerra. Olha Deus falando. Não começa a achar que é Nutella lá. Pega todo o povo e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que te entreguei nas tuas mãos, o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Deus está dando aqui a direção, a estratégia. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Aí homens, olha só, eles tinham tentado com 3.000, agora Josué falou, vem toda a galera, vem todo o batalhão, vamos lá, homens à frente, os valentes, enviou todos à noite. Deu-lhes ordem dizendo, eis que vos porei de emboscada contra a cidade, por trás dela, não vos distanciareis, ou vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alerta. Olha como é importante ter estratégia, olha como é importante ouvir de Deus, olha como é importante estar santificado para a conquista. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. Olha a estratégia, a gente aparece, uau, e a gente foge deles. Deixemos-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão, fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos deles. Ei, estamos aqui, eles estão vindo, vamos fugir, essa é a estratégia. E eles vão achar que a gente está fugindo de novo deles. Então saireis vós da emboscada, vocês estão lá, paradinho, quando eles aparecerem a gente vai trazer eles para vocês, vocês vão sair da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, e que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se sempre lá, Josué sempre líder, levantando antes, dando exemplo. De madrugada passou revista ao povo, e subiram eles e os anciãos de Israel dante o povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra, os 30.000 que estavam com ele, e chegaram-se e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado do norte ali de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também os 5.000 homens e pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela, e foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha, de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. O rei caiu na armadilha. O rei, opa, vamos lá, vamos pegar eles. O rei não sabia de emboscada nenhuma. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Todo o povo caiu. Todo o povo deixaram a cidade e foi todo mundo para trás ali de Josué. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué, estende a Ai a lança que tens na mão, porque
a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. Todos os caras estavam escondidinhos, muquifados, se levantam ali cada um no seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que a fumaça... Não entenderam nada. Os caras estão fugindo, a gente vai pegar eles. Eles olham para trás e olham a cidade deles ali, cheia de fumaça, pegando fogo. A fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Que estratégia, hein? Uau! Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Nenhum, como Deus tinha falado. Porém o rei de Ai tomaram vivo e trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e passaram a fio da espada. E os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Não ficou ninguém, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Olha só a perseverança, o ouvir Deus, o ser submisso. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. E nós vamos finalizar. Diz assim: ao rei de Ai enforcou e deixou no madeiro até a tarde. Bonzinho Josué, hein? Era o inimigo. Olha só, não tem que ter medo do inimigo não, filho. Você fica aí flertando com o inimigo. A palavra de Deus diz: resistiu o inimigo, ele fugirá de vós. O problema é que o povo de Deus não resiste o inimigo. Ficar hoje cutucando o inimigo com vara curta. Quando vai resistir, o inimigo é para ser derrotado. Josué sabia disso, estava ouvindo Deus. Deixou o cara lá pendurado no madeiro até de tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Meu Deus, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tudo isso está acontecendo na terra da promessa. Bispo, mas não era a terra que mana leite e mel. Tudo isso está acontecendo lá. Por isso que desde lá de trás eu falo para você: não confunda a terra da promessa com a terra do descanso. Não tem descanso nenhum aqui. Pelo contrário, os caras estão trabalhando. Se eles ficaram 40 anos no deserto de, entre aspas, vida boa, sem guerrear, sem batalhar, aqui eles estão batalhando por esses 40 anos. Guerra, sangue, estratégia. Então, depois que Israel eliminou o pecado de Acã, o Senhor os encorajou, manifestou sua presença ali na batalha, deu direção à promessa, deu a vitória para eles. E eles então tinham permissão para se apropriarem agora dos despojos. Então, qual que é a lição que a gente pode tirar nesse ponto aqui? Sempre que Israel se livrava do pecado, o Senhor os abençoava. Por que eu fiz questão de ler aqui todos os versículos? Vou ler mais alguns ainda. Porque sempre que Israel se livrava do pecado, o Senhor os abençoava. Quando Israel ouvia a voz de Deus e fazia segundo a voz de Deus, eles tinham bênção, eles tinham vitória, eles tinham conquista. Mas quando Israel prevaricava, quando Israel tomava das coisas condenadas, quando Israel ia contra a voz de Deus, mas era o povo eleito, mas ia contra a voz de Deus, o Senhor ensinava para eles uma lição, até que eles aprendessem. E aqui eles aprenderam a lição, porque primeiro eles vão conquistar Ai e eles perdem 36 homens, perdem Acã, a sua família, as suas posses. E agora, quando eles corrigem a rota, eles têm uma vitória extraordinária. Então, essa tem que ser uma experiência nossa. Essa tem que ser... Bispo, por que você está lendo tudo isso? Porque eu quero aterrissar isso agora no seu coração. Essa tem que ser a sua experiência nesse tempo, no que Deus está falando. Você pode não estar fisicamente aqui com a gente, mas você está
sabe, debaixo desse manto espiritual, Deus te plantou nesse ministério, isso aqui é sobre a sua vida. Entenda que é um tempo de você conquistar, entenda que é um tempo de você santificar, entenda que é um tempo de você ouvir Deus e você dar passos segundo uma estratégia de Deus, não você sair que nem um louco, sabe, com vozes da carne, com estratégias humanas, mas com estratégias de Deus. É assim que você tem que avançar. Então tem que ser a nossa experiência, deixar o que abomina a Deus e seguir o caminho que Ele nos mostra. Deixa o que abomina a Deus. Deixe, Deus está falando, não fique lutando contra Deus, não fique insistindo contra. No momento em que o pecado foi removido, claramente o exército de Israel, os homens de Israel voltaram à batalha, voltaram e conquistaram. E a gente vê aqui que a segunda batalha foi totalmente diferente da primeira. A primeira eles menosprezaram, falaram, não, manda só 3 mil pessoas, tá de boa, ai. Depois não, depois a estratégia foi outra, sabe, Deus o acompanhou e o povo ali entregou aquela cidade. Sabe, 12 mil moradores todos ali nas mãos dos israelitas, Deus entregou todos. Então por meio dessas duas batalhas, Deus deixou bem claro que as conquistas em Canaã, elas não seriam alcançadas por conta de uma força militar do povo. Presta atenção, mas eles eram numerosos. Deus estava deixando claro, não é a quantidade de homens, Deus estava deixando claro, não é a força de vocês, não é a habilidade bélica aí do exército do povo. O que Deus está deixando claro? Vocês vão ganhar através da fidelidade a Deus. Presta atenção, eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que precisa entender sobre fidelidade. Alguém que está lutando contra as coisas de Deus, fala, por que não dá certo? Por que eu não avanço? Por que não acontece? Por que isso? Por que aquilo? Porque você não está sendo fiel a Deus, talvez? Está muito claro aqui o que Deus está dizendo. Deus está deixando claro que o nosso próximo nível, o nosso próximo estágio, só será alcançado através de uma fidelidade espiritual. Porque Deus honra os que o honram. Deus não tem que honrar quem não honra. Então tudo dependia aqui da obediência do povo. Da mesma forma é conosco. Por que é a mesma forma? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre, é o que diz a palavra. Então trazendo para o novo pacto, quais são as lições que nós podemos extrair? Eu vou entrar aqui agora na segunda parte da mensagem, caminhando já para o final, com algumas lições. Trazendo, a gente leu a história, a gente entendeu as táticas de guerra, o que o pecado fez, quando tirou o pecado. Agora vamos trazer para nós. O ponto 4 de hoje, a derrota de Israel em Ai é um exemplo importante para mim e para você. É importante para nós. O pecado escondido de uma pessoa, aqui no caso, custou 36 vidas. Aqui no caso, o pecado de Acã custou 36, mais que isso, ameaçou aqui o bem-estar de toda uma congregação, o bem-estar de toda uma nação inteira, a nação de Israel. Então as suas ações também têm repercussões maiores do que você imagina. Deixa eu te contar uma coisa. Você que fala, é eu com Deus aqui. Você faz parte de um corpo. E quando você está transgredindo, quando você está fora da vontade de Deus, você afeta todo esse corpo. A gente vive hoje milhões de brasileiros desviados, que são uma vergonha para a igreja. Os desigrejados. Povo Nutella, povo fraco, que criou uma outra religião. Não, eu não sou religioso, eu não vou na igreja. Eles têm a religião dos desigrejados que eles criaram. São mais religiosos que os que eles falam que são religiosos. E esse povo fala, não, é eu com Deus aqui. Só que o que eles estão fazendo, a forma como eles estão vivendo, afeta toda uma comunidade, afeta toda uma igreja, o corpo de Cristo. Porque muitas vezes o que você faz não afeta só você. Nós vimos aqui Acã, afetou a sua família, afetou e ameaçou toda a nação de Israel. Então isso aqui é muito sério, nós não podemos nos enganar e pensar que os nossos pecados, eles são tão pequenos ou são tão pessoais que mais ninguém vai sofrer as consequências. Sofre, nós vimos aqui. Então vamos considerar algumas lições. A primeira lição, a importância da obediência. De novo, o bispo vai falar de obediência. Sim, mano. Deus está insistindo sobre isso. O que diz o profeta Samuel? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, obediência é importante. Quando eu leio essa passagem, eu tento imaginar Acã tentando justificar o seu pecado. Por quê? Porque a gente vive isso hoje em dia, amado. O vitimismo está instalado, não só no mundo, mas principalmente no Brasil. O brasileiro é vitimista por natureza. Eu acho que a nossa cultura, a nossa origem já traz um vitimismo instalado. Então eu imagino, sabe, Acã chegando, tentando justificar o seu pecado. Um pouco de prata, veja bem, um pouco de ouro, não faz mal a ninguém.
O que tem em pegar uma capa importada? O que isso vai mudar na vida deles? Que eles têm tantas coisas. O que isso vai mudar? Imagina só o cara trazendo ali um discurso vitimista, tentando justificar o seu erro. Olha, um pouquinho de ouro, um pouquinho de... isso não vai trazer mal a ninguém. O problema aqui não estava exatamente, ou vamos dizer explicitamente na capa, no ouro. Mas estava o quê? No fato que Deus havia proibido os israelitas de tocar naquilo. O problema era esse. Deus falou, não toque nas coisas de Jericó, coloque no tesouro de Deus. Então hoje em dia é bem comum também nós escutarmos crente questionando. É mais comum do que você imagina, amado. Eu sei o que eu estou pregando. É mais comum do que você imagina os crentes questionando os princípios e as ordens de Deus. Que mal que tem, sabe? Satisfazer um desejo da carne. O que é? Você acha que Deus não sabe que a carne é fraca? Por que Deus ia falar para a gente não fazer isso? Que Deus é esse? O que tem satisfazer um desejo da carne? Tem problema o quê? Dá uma cheirada de vez em quando. Tem problema o quê? Eu tomar um porre, ficar muito louco às vezes. O que é isso? Isso aí é religião, não tem problema nenhum. O que prejudica alguém eu assistir o meu filminho pornográfico? O que vai afetar alguém se eu faço sexo por telefone, se eu estou adulterando, se eu estou, enfim, prevaricando? Roubar um pouquinho de dinheiro, quem vai sentir falta? Afinal de contas, ele tem muito. Então ele vai justificando, o pecador ele vai justificando o seu pecado para criar uma consciência pura nele, para tentar criar uma consciência de boa, de que o que ele está fazendo não afeta mais ninguém. É uma mentirinha de vez em quando, não vai mudar nada. Olha só. Então essas coisas elas foram proibidas porque Deus falou. E se Deus falou, amado, está falado. Se Deus falou, não entre em questionamento. Mesmo que você não entenda os motivos de Deus, mesmo que você não compreenda, as regras de Deus estão aí para você seguir. Os princípios de Deus são invioláveis, têm que ser obedecidos, respeitados. Os crentes modernos, eles querem pegar essa palavra aqui, que é a palavra de Deus, e eles querem adaptar a palavra de Deus. Eles querem torcer a palavra de Deus para caber no ego, para caber nas suas convicções, nas suas filosofias. Eles querem adaptar a palavra de Deus para cair bem no seu dia a dia. Eles não querem ser confrontados pela palavra, pelo contrário, eles querem confrontar a palavra. Então Deus e a sua palavra tem que estar dentro da conveniência. Eu vou falar para você, eu sei que essa pregação não faz sucesso, talvez não era o que você queria ouvir nesse domingo de manhã, mas eu costumo dizer que eu não estou aqui para pregar o que você quer, e sim o que você precisa ouvir. E Deus sabe por que esse tempo de ajuste, Deus sabe por que Ele nos parou, Deus sabe por que Ele nos colocou nesse lugar, Deus sabe por que uma transmissão, focada para você na tua casa, Deus sabe de tudo isso. A gente não questiona, a gente não luta contra Deus, a gente não fica, questionando, dando palpite no que Deus está fazendo, a gente se submete. Os fiéis se submetem à voz de Deus. Em 1 João 3:3-10 diz assim: e assim mesmo se purifica todo dia o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Mas então não vou pecar nunca? Não, quem não diz que não peca é mentiroso, diz a palavra. Mas diz, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Você precisa prestar atenção nisso. Se você já cauterizou a sua cabeça, a sua mente e vive pecando, talvez você nunca tenha visto o Senhor. Talvez você não conheça o Senhor. Talvez você seja um grande religioso, mas nunca teve um encontro com Jesus. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, olha lá, não vive na prática. Mas de vez em quando, não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Boa semente e semente... Isso aqui é o que? As duas sementes sobre a terra. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Olha que palavra forte. Eu disse aqui umas 2, 3 vezes já. Essa pregação não faz sucesso na geração atual. Você não vai ver
as pessoas falando sobre pecado, sobre Jesus, sobre cruz, sobre santificação. Por quê? Porque isso espanta as pessoas da igreja. Eu mesmo já fui recomendado. Olha, não pegue tão forte contra a moral do povo. Ok. Olha que loucura. O inimigo usando a vida de pessoas. Eu falei, a reda de Satanás. Como é que eu não vou pegar pesado com algo que Deus manda pegar pesado? Isso não faz sucesso na igreja moderna. A igreja atual não quer falar sobre pecado. Vamos para frente. Segundo ponto. O perigo do pecado oculto. Aqui está muito claro para nós. Muitas pessoas pensam que o pecado oculto não prejudica ninguém, mas você viu aqui o que prejudicou, a treta que deu o pecado de um homem. Aqui no caso de Acã mostra muito claro que o pecado oculto, o pecado escondido, eu peguei, guardei, ninguém viu, tá aqui de boa, aqui que tem que pegar um ouro, aqui que tem que pegar um pouco de prata, uma capa lá de boa da Babilônia. Aqui está muito claro, o pecado de Acã pôde prejudicar muitas pessoas. Acã conseguiu esconder o seu pecado de todos, só esqueceu que de Deus não se esconde nada. Ele conseguiu esconder até do líder. Tem muita gente da igreja que fala, não, o Fê não está sabendo, estou de boa, estou passando ileso. Amado, eu não vou saber muitas coisas que acontecem porque eu sou humano, não tenho como eu ter gerência sobre o que cada um faz da sua vida. Agora, Deus sabe de todas as coisas. E não é a mim que vocês têm que temer, não é o pastor, não é o líder, é a Deus. Em Hebreus 4,13 diz, e não a criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar. Olha que palavra, quer dizer que além de Deus estar vendo tudo, diz a palavra que nós temos que prestar contas a Ele. Se você não teme e treme diante de uma palavra dessa, talvez é porque você está no versículo anterior. Você nunca viu, nem conheceu Jesus Cristo. Porque o salvo, o santo, ele entende que ele tem que prestar contas ao seu Senhor. E isso gera nele automaticamente um desejo por buscar as coisas certas. Por mais que a nossa carne não habite bem algum, o nosso espírito ele prevalece, e no espírito nós conseguimos vencer as tentações da carne. Efésios 5:11 diz assim em diante, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. O problema é que o crente moderno, ele é cúmplice. Mais do que isso, muitas vezes ele é o que produz as obras infrutíferas das trevas. Reprovar? Jamais. Mas é o que a Bíblia fala, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto só referia vergonha. Eita, aí você fala, não, ninguém está vendo. O que eles fazem em oculto, só o falar, só o imaginar, é vergonha. Pegar ouro, pegar prata, esconder embaixo da tenda, embaixo da bagagem, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Olha só, porque tudo que se manifesta é luz. Que palavra forte. Vamos para o quinto ponto de hoje. Consequências do pecado oculto. Estou aqui, destrinchando, fatiando para você, mastigando junto com você, para não restar dúvidas de que você tem que se posicionar de uma forma santa e irrepreensível. Primeira consequência do pecado. O pecado escondido, ele atormenta a consciência. Se o cara é salvo, se o cara é santo, ele pisou fora da linha, o que é isso? É a consciência. O que é isso? É o Espírito Santo que produz nessa consciência, que fala nessa consciência, atormenta a consciência. O segundo ponto é que o pecado escondido, ele traz consequências terríveis. Bispo, no caso de Acã, 36 homens, o que aqueles caras tinham a ver com o pecado de Acã? 36 pessoas morreram por conta do pecado. Famílias morreram. A própria família de Acã, os seus filhos, a sua esposa, os seus bens, tudo. Então o povo foi envergonhado. Perdeu a batalha para um inimigo fraco. Eles tinham acabado de ganhar de Jericó, eles perderam para Ai, para pensar. Parece o Flamengo quinta-feira. Chega lá, tá tudo para ganhar, perde de um time. O que é isso? É o povo aqui. Então eu quero que você reflita agora, vamos lá. Será que outras pessoas, talvez até mesmo familiares queridos, sofrerão por causa de um pecado escondido seu? Talvez uma comunidade vai sofrer. Será que o seu erro oculto vai levar a outras pessoas? Eu sei que é pesada essa pergunta, mas é reflexiva. Será que o seu pecado vai levar outras pessoas à morte? Outras pessoas a transgredir? Mas nós não estamos mais debaixo da lei. Tudo bem, mas existem outros tipos de morte. Eu vou dizer para você quantos líderes que eu tenho visto que tiveram morte em seu ministério porque
prevaricaram da palavra? Quantos líderes tiveram sua casa morta espiritualmente porque prevaricaram da palavra? Porque não foram submissos, porque foram rebeldes. Lógico que a graça do Senhor nos alcançou, e graças a Deus que nós não estamos mais debaixo da lei, não tem mais a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas para pensar, quantas pessoas estão vivendo outros tipos de morte por conta de pecados ocultos? Vai pensando aí. Enquanto você pensa, eu quero entrar no terceiro ponto, que diz que o pecado escondido, ele faz guerra contra a alma. Uma pessoa que está em pecado, ela está guerreando, ela está lá dentro, na sua alma, nos seus sentimentos, vivendo um turbilhão, uma guerra. Quando deixamos os desejos da carne nos dominarem, quando você deixa o desejo da carne dominar a sua vida, você está destruindo a sua própria vida. E eu não estou falando só de vida alma, eu estou falando que você está destruindo a sua vida espiritual. Porque Paulo fala de uma luta, milícia, carne contra espírito, espírito contra carne. Quando você está deixando isso aqui viver, essa carne vencer, você está matando. Paulo diz, não apagueis o espírito. Como é que eu apago o espírito? Quando você deixa as suas paixões da carne, os seus desejos da carne, a sua carne desenfreada, você está matando a sua própria vida espiritual. Isso é muito sério. Ah, não tem morte? Como é que não tem morte? Quantas pessoas estão espiritualmente mortas? Porque elas estão deixando a carne as dominarem. Em Hebreus 12:17 diz, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não achou. Então existem pessoas que estão, cauterizadas no pecado. Tem crente hoje que peca deliberadamente e acha que isso não é mais transgressão. O inimigo conseguiu colocar um pensamento de que isso não é pecado. Então, se o inimigo consegue colocar na tua cabeça que o que você está fazendo, que é pecado, diante de Deus, segundo a palavra de Deus, se o inimigo te convence que isso não é pecado, acabou. Finish, ganhou. Então essas pessoas muitas vezes não conseguem voltar, não conseguem ir diante de Deus ali, se arrepender, não conseguem ter esse processo de reconciliação. E isso é muito sério, porque estão sendo dominadas pelo inimigo. Eu sei que a palavra de hoje é muito forte, amado. Talvez não fosse o que você quisesse ouvir, mas é extremamente necessária para que a gente possa avançar e conquistar o que Deus tem para nós. Sexto ponto, como lidar então com pecados escondidos? As escrituras nos mostram claramente a necessidade de certas atitudes que nós temos que ter para que a gente possa se livrar do pecado. Então você tem que entender que você tem que ter atitudes práticas, atitudes espirituais diante de Deus. Então eu quero que você considere alguns princípios bíblicos e que você entenda que é necessário fazer mudanças, enfim, na sua vida. Primeira coisa, vamos lá, o Filho de Deus tem que parar de se enganar e reconhecer o seu pecado. Cara, para de se enganar. Você que sabe que está errado, você que mente, você que está roubando, você que está desviando, você que está, prevaricando, você que está fazendo qualquer coisa fora. Para de se enganar, cara. Porque o se enganar já é o dardo envenenado do maligno. Se engana, isso está tudo certo. E você está aí vivendo a vida há anos, isso já virou um hábito seu e você já acha que nem é pecado. Então tem que parar de se enganar. Uma das defesas mais antigas do pecador é o quê? É ele negar o pecado. Se ele nega o pecado, é o que eu disse, o inimigo já ganhou a guerra. Então se ele nega o pecado, se ele nega que isso é pecado ou que ele peca, não tem como. Então se o inimigo consegue colocar um pensamento que esse seu hábito pecaminoso, se ele consegue colocar um pensamento que isso não é pecaminoso, talvez a sua consciência não vai doer tanto. E aí, por não doer tanto, você já vai se habituando. Quantas pessoas que se desviam da palavra de Deus são salvos, mas o inimigo coloca um pensamento de normalidade, e a pessoa que estava pregando, a pessoa que estava orando, a pessoa que estava seguindo os caminhos de Deus, às vezes estava até liderando uma igreja, ela está lá agora servindo o príncipe da potestade do ar. Como é que pode? Porque o inimigo coloca um pensamento, um dardo, uma altivez, uma fortaleza, um sofisma, e quando vai ver, a pessoa já apostatou da fé. Mas enfim, o padrão que define o pecado não é o que você pensa ou não pensa do que é pecado. O padrão que define pecado está na palavra de Deus. A palavra de Deus define o que é pecado. Então não invalide essa verdade, não invalide a palavra de Deus. O sábio Salomão, ele fala em Provérbios 28:9, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ante a sua oração, será, abominável. Abominável. O que? Eu não quero entender, eu não quero viver os princípios de Deus, não quero, não, deixa isso para lá. Então o homem, muitas vezes ele vai procurar maneiras suaves de tratar o seu problema. E aí a gente entra no ponto 2 aqui, é necessário arrepender-se. Muitas vezes o homem vai procurar maneiras ali suaves de tratar o problema, ou talvez ele vai chamar o pecado de problema. E pecado é uma coisa, problema é outra coisa. Mas Deus, ele não aceita esse tipo de
de pensamento. Deus exige um verdadeiro arrependimento. Em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Por que eu não prospero? Por que eu não avanço? Porque você está encobrindo talvez transgressões. Olha, eu não estou te confrontando, eu estou confrontando as suas atitudes, entenda isso. Aqui da parte de Deus. Mas o que confessa, ou que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Então, para ficar livre do pecado, você tem que deixar. Você tem que confessar. Tem que deixar isso de lado. Terceiro ponto, é preciso pedir perdão a Deus. Se você entende que não é pecado, você vai continuar pecando. Então, por isso que a primeira coisa é você assumir e parar de se enganar. Como eu disse, para de se enganar. Agora, você chega no ponto 3 aqui, precisa pedir perdão a Deus. Em 1 de João 1:9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A receita é simples. Só que o inimigo ele consegue confundir o povo de Deus ao ponto do povo de Deus ler 1 João 9 e não conseguir praticar. Não conseguir chegar diante de Deus e entender que Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados quando você confessa e deixa. Ponto 4. Se você não conseguir vencer o pecado sozinho, você deve procurar a ajuda de alguém. E esse alguém é um homem ou uma mulher de Deus. Deixa eu te explicar isso. Não é o seu vizinho fofoqueiro que vai querer saber o que você está aprontando aí de pecado para contar para a vizinhança. É um homem ou uma mulher de Deus. O diabo ele utiliza o quê? Muito bem a vergonha do ser humano. E a tendência é da pessoa pensar, sabe o quê? Olha, eu não posso contar para ninguém porque as pessoas vão pensar mal de mim, vão perder o respeito por mim, vão falar de mim para todo mundo, enfim. Por isso que eu disse que você tem que pensar bem e procurar a ajuda de homens e mulheres de Deus. Só que você tem que entender também que o pecado ele vai trazer por consequência a vergonha. É normal sentir vergonha quando você vai revelar a sua fraqueza. E isso faz parte do processo de purificação, de arrependimento do seu pecado. Quando nós nos abrimos e nos tornamos vulneráveis, nós nos sentimos muitas vezes desprotegidos. Só que nessa questão do pecado, muitas vezes isso é necessário, entenda isso. Eu não estou falando que você tem que ser vulnerável com todo mundo. É como dizem, né? Você não pode sangrar em tanque de tubarão. Você não vai se mostrar vulnerável no meio de inimigos, no meio de pessoas que não querem o seu bem. Por isso que eu falei, homens e mulheres de Deus. Então se você não consegue se livrar dos seus hábitos pecaminosos sozinho, peça ajuda a um homem ou mulher de Deus. De preferência ao seu pastor, ao seu bispo, ao seu líder. Nós temos aqui um corpo de ministros, nós temos uma equipe de aconselhamento que faz isso de forma online. Enfim, para você que logicamente que é membro do nosso ministério, que está aliançado conosco, nós temos esse compromisso de cuidar das ovelhas. Então peça ajuda para homens de Deus. Enfim, quinto ponto. Mesmo depois de ser perdoada pelos pecados, uma pessoa pode sofrer consequências do erro. Você tem que entender isso. Não, mas eu já fui perdoado, eu já entreguei, tudo bem. Mas agora existem consequências. Agora existem, sabe, você plantou e agora você vai colher, é uma lei. É um princípio de Deus. Para pensar Davi. Uau, Davi, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel. Você vai lá para Israel, é tudo rei Davi, hospital rei Davi, hotel rei Davi, marmita rei Davi, qualquer coisa rei Davi. O cara que marcou a geração de Israel. Davi se arrependeu, Davi foi perdoado, depois ele cometeu adultério, ele matar o marido da sua amante. Só que aí, Deus perdoou, só que você sabe, ele colheu consequências. Ele perdeu um filho que nasceu, depois lá na frente vai perder mais 3 filhos, as consequências daquele pecado. Então muitas vezes as consequências elas vêm depois que você se arrepende. Entenda que isso faz parte também do que você planta, do que você colhe. Deus perdoou, Deus deixou, se você deixou o pecado, só que muitas vezes a consequência daquilo, muitas vezes vai tomar outros desdobramentos. Vamos para o próximo, 7º ponto, dominando o pecado. E nós encerramos aqui. Romanos 6, verso 12 em diante vai dizer assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas... Não reine. Quando fala de reinar, fala de um Deus, de um rei. O pecado não pode ser o seu rei. Não reine, não governe. É isso que está falando no seu corpo, de maneira que você obedeça às suas paixões. Verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O seu corpo não pode ser oferecido como um membro de pecado, como um instrumento de iniquidade, e sim como um instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Sim, da graça, não há mais a lei do pecado. A lei do pecado, ela foi vencida. Agora não estamos mais debaixo da lei do pecado, e sim da lei do Espírito e da vida.
pactos de melhores, superiores promessas. Isso é a graça de Deus. E eu fecho com Hebreus 2, verso 18, que diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Os que são tentados. Não se esqueça que Jesus, ele tinha uma parte humana e ele era totalmente homem na sua parte humana. E diz aqui que ele foi tentado. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles. Diz que quando nos vem a tentação, diz que ela não nos vem sem quem venha escape. Diz que não nos veio tentação que não nos fosse humana. Antes, Deus provê com a tentação livramento. É o que Deus está falando aqui. Ele tem socorro. Ele socorre aqueles que são tentados. A minha oração vai ser para que Deus manifeste a capacidade, porque você já foi capacitado para toda boa obra. Que Deus manifeste isso e ajude você, ajude todos nós a batalharmos contra o pecado, para que ao vencer o pecado e ao dominar a nossa carne, que é isso que Deus espera de nós essa manhã, nós possamos avançar rumo a novas conquistas, nós possamos avançar rumos a novas batalhas e batalharmos, guerrearmos e vencermos. Eu espero que essa palavra tenha caído como uma flecha no teu coração, que você tenha misturado isso com fé, porque eu creio que assim será na sua vida, porque essa é a vontade do nosso Deus. Se você crê nisso, diga amém aí na sua casa. Amém e amém. Louvado seja Deus por essa manhã gloriosa. Eu quero terminar orando com você. Eu quero terminar declarando sobre a sua vida que essa palavra vai, produzir frutos abundantes hoje e ao longo dessa semana. Se você estiver pronto para isso, vamos juntos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, te damos graças, honras, todo louvor, toda misericórdia, toda a nossa devoção e gratidão a Ti, Pai, por mais uma manhã de domingo. Eu te louvo, Pai, por toda a nossa estrutura, porque nós podemos mais uma vez, Pai, alimentar o Teu povo, Jesus. Eu te louvo pela vida desses irmãos fiéis que estão à distância, Pai, se alimentando deste altar, desta sã doutrina, Jesus. Pai, eu sei o quanto essa palavra possa ter confrontado pessoas, eu sei o quanto essa palavra foi forte, Jesus, mas ela foi necessária, Pai. Não tem como encerrarmos essa série sem nós absorvemos, Deus, todas as lições necessárias, sem nós, Pai, sermos tratados. Por isso, Jesus, eu creio que a mensagem de hoje, ela veio como, algo que o Senhor depositou em cada coração e que os frutos serão abundantes, Jesus. Eu oro para que ninguém lute contra a Tua vontade, contra a Tua soberania, mas que todos nós possamos obedecer, Jesus. Assim como o pecado precisa ser exposto, precisa ser, Pai, deixado. Que assim seja conosco, Pai, para que nós não tenhamos consequências como nós vimos aqui Acã, sua família, Jesus. Pai, toda uma congregação, toda uma nação esteve ali em perigo por conta de um homem, Pai. Eu oro, Pai, para que ninguém ache que o Evangelho é algo, Senhor, onde somos ilhas separadas. Não, o Senhor diz que nós somos um corpo bem ajustado. Tu és o cabeça, Pai. Se um corpo peca, Pai, todo o corpo vai sentir as consequências disso, Jesus. Então, Jesus, que nessa manhã de domingo nós possamos nos deixar sermos tratados pela Tua palavra. Pai, eu estou orando, mas eu creio que se tem alguém que precisa confessar algo nessa hora, Pai, nas casas, que essa pessoa possa confessar, Jesus, contigo, Jesus, deixar o pecado, se arrepender e seguir, como o Senhor falou para aquela mulher: olha, vá e não peques mais. Jesus, o Senhor não nos condena, mas o Senhor pede para que nós não continuemos fazendo, Jesus, aquilo pelo qual é abominável aos seus olhos. Pai, Tua palavra diz que onde abundou um pecado, superabundou a graça de Deus. Eu oro para que essa palavra, Pai, caia nesse coração desse meu irmão, dessa minha irmã, Jesus. Que ninguém fique também se condenando, Pai, que ninguém fique agarrado a um pecado, mas que talvez uma vida pecaminosa tenha abundado num coração, num corpo, mas eu creio que agora chegou o tempo da superabundância da graça, Pai, porque onde abundou o pecado, a Tua graça superabunda, Jesus. Nós saímos daqui dessa manhã, Pai, prontos para experimentar os sinais, prontos para vencermos, Jesus. Que nós possamos deixar isso no Teu altar hoje, assim como Acã, assim como o povo de Israel, e voltar às nossas batalhas e ganharmos e avançarmos e conquistarmos. Jesus, nos dá estratégia para ao longo dessa semana nós podemos, assim como o povo de Israel, avançar, vencer os inimigos, Pai, avançar para um novo patamar, para uma nova conquista. Jesus, coloca no nosso lado pessoas de estratégia, pessoas certas, coloca, Deus, aqueles que serão canais do fluir da Tua bênção. Jesus, nós nos abrimos para viver uma semana do Teu de repente, nós nos abrimos, Pai, para viver uma semana de obediência, e como diz a Tua palavra, os fiéis serão cumulados, Pai, os que Te honram serão honrados. Jesus, nós nos abrimos para ver a Tua honra, Pai. Se nós Te honrarmos deixando o pecado, se nós Te honrarmos, Pai, a nos arrepender
dizendo: eu creio, Jesus, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor tendo dito, Pai, aqui são promessas tuas, o Senhor fará. Então nós nos abrimos, Pai, para experimentar do Teu grande mover nessa semana, de grandes conquistas, Pai, de grandes avanços, Jesus. Nós nos abrimos para experimentar da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós terminamos, Pai, este culto declarando que a Tua paz, que excede o entendimento, guardará os nossos corações, guardará as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que estão prontos para avançar sem pecado, aqueles que estão prontos para avançar sem dor, sem iniquidade, aqueles que estão prontos para conquistar batalhas e para vencer essas batalhas, digam amém e amém e amém. Glória a Deus. Olha, mas eu estou cheio de entusiasmo aqui para o início dessa semana. Eu estou aqui fervoroso, e que você possa ir nessa sua força. Você que é um homem valente, você que é uma mulher valente, vá. Deus já colocou um caminho no deserto, rios no ermo. Que você dê passos de obediência, porque, como eu já disse aqui algumas vezes, os fiéis serão cumulados de bênção. Os que honram a Deus serão honrados por Deus. Que você tenha uma semana de bênção, de conquista, que você possa testemunhar do que a palavra de Deus está fazendo no teu coração, que você possa testemunhar do que a palavra de Deus está fazendo na sua vida. Lembre-se sempre que nós aqui estamos prontos para entrarmos essa semana e avançar. Amanhã culto de oração e confissão tem sido uma bênção. Não posso deixar de dizer isso. Amanhã esteja conectado às 20 horas conosco, nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal. Às 20 horas tem sido extraordinário. Os resultados das nossas orações, os testemunhos têm sido abundantes. Eu espero você amanhã às 20 horas para a gente orar, rasgar o céu. Olha só, a oração faz parte de um povo fiel. Oração faz parte do povo de Deus. Você não pode deixar de orar. É uma arma espiritual que Deus nos deu. Então nosso próximo encontro é logo mais, amanhã, às 20 horas, que você tem um domingo de paz, que você tem um domingo de descanso. Vá na tua força, homem valente, mulher valente, porque Deus tem grandes coisas para manifestar. Agora sim, não se esqueça, o amor resgata e a graça transforma. Graça e paz a todos. Tchau. Aleluia. Olha só, e aproveitar para você que está aqui ainda, dizer que se você está ouvindo essa mensagem, se você ouviu essa mensagem, eu quero fazer um convite para você que está sendo transformado pela graça de Deus, que você possa estar aqui com a gente em São Paulo. Se você é de São Paulo ou está em São Paulo, venha nos conhecer no nosso Refúgio em Graça. Vai ser um prazer estar com você, vai ser um prazer ajudar você a crescer nessa graça e nesse conhecimento, que você possa mergulhar mais profundo e desfrutar de tudo aquilo que nós temos na graça de Deus, um pacto de melhores e superiores promessas. Nos faça uma visita, nós estamos no Shopping Marketplace, no cinema. Vai ser um prazer poder te ver, te abraçar, vai ser um prazer poder cultuar a Jesus junto com você. Eu te espero lá no Shopping Marketplace para a gente crescer juntos nessa graça e nesse conhecimento. Eu espero você. Vem me dar um abraço. Graça e paz.